aos irmãos que nos visitam. Muito bom recebê-lo aqui, viu? Fique com as palavras no qual foram dito para você aí, tá? Se não tiver um lar espiritual, fique em Rehobote. Se já tiver, permaneça em sua igreja. As 99 que já são de Rehobote. Aleluia. Muito bom vê-los de novo, ok? Que Deus nos aprecie com mais uma palavra do qual nós possamos acrescentar, né? Tudo isso são ferramentas. Toda vez que a gente participa de um culto, nós estamos nos ferramentando, né? Em uma hora a gente utiliza, pode ser hoje, pode ser amanhã ou depois, mas em uma hora, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, será uma ferramenta importantíssima para que nós possamos mudar de fase, enfrentar barreiras ou dificuldades, ou vencer alguns obstáculos. Amém, amados? E nessa noite não será diferente. A palavra de hoje foi muito boa no culto da manhã, e como vocês sabem, ela também é repetida à noite, né? Recebemos dois públicos, né? Tem gente que só sabe vir para o culto de manhã, irmãos, que gosta do jejum, gosta da consagração da manhã, e tem pessoas que decidem dormir um pouquinho mais no domingo, né? Devido a acordar a semana inteira pela parte da manhã, e domingo dá aquela folgada, aí vem domingo à noite, né? E glória a Deus, aleluia. Falei a língua de alguém aí, viu? Acredite, é muito diferente o público da manhã em pessoas e o público da noite, é muito diferente. Eu costumo também apreciar e saber, parece que é outra igreja, outro culto. Senhor, cega os ouvidos daqueles que vieram pela manhã para não ouvir. Pessoal da noite, você não sabe o que eu vou falar? Ó, você veio de manhã. Pessoal da noite aí complete a frase. Não vou me comprometer, amém? Que assim seja, como você se vê, assim você será. Amados, o nosso tema de hoje, ele é muito importante, ele é mega importante. É bom que a gente aprecie, é bom que a gente preste atenção, que talvez seja a resposta para você. Eu não sabia que você era botafoguense, Rafael. Eu não sabia. Tá cheio? Gente, da onde saiu tanto botafoguense, gente? Gente, eu não sabia. Quem não botou blusa sempre... quem nunca colocou blusa agora está colocando. Antigamente eles eram 007, né? Agora eles estão assim, ó. Vamos lá, vamos respeitar, né? Fazer o que, né, irmãos? Falta só um tiquinho. Pessoal, o nosso tema de hoje, nessa noite hoje, ele é um tema no qual a gente deve apreciar. Como eu havia dito, o botafoguense aqui depreciou aqui nosso título, nossa conversa, mas nós iremos retomar. Talvez seja ele o que você precisa ouvir. Talvez seja ele a palavra de incentivo no qual você precisava para tomar uma conclusão, uma decisão, um destino, né? É uma palavra de fé, é uma palavra que pode te inspirar, sim, nós acreditamos que deva te inspirar. Então, aprecie ela de forma legítima, abra bem o seu coração, tá? Abra bem a sua mente, que de repente hoje essa palavra pode dar destino nos próximos anos da sua vida, ok? Talvez hoje alguns desistam de alguns processos aqui ou projetos, talvez outros deva continuar aos seus projetos e processos, tá legal? O nosso tema de hoje ele é: insista, persista, não desista. Pegou ou não? Repete aí. Ficou fácil agora, mais alto então, por favor. Insista, persista e não desista. O primeiro e o segundo é uma soma, e o último é um resultado. Não desista, né? Quem está persistindo, insistindo, certamente é porque não vai desistir ou não desistiu de alguma coisa. E que Deus fale poderosamente aos nossos corações nessa noite.
Entregamos o púlpito à pessoa do Espírito Santo para que ele fale e não haja limite na boca do mensageiro nessa noite, que a palavra de Deus tenha direção aos nossos corações, que seja como um rio de muitas águas, águas limpas através dos meus lábios nessa noite hoje. Quero pedir ao Espírito Santo que ele traduza aquilo que eu não consiga na gramática portuguesa traduzir, mas que ele mire, que ele pegue essa palavra e mire em alvos aqui nessa noite hoje. Como diz Isaías, que a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus, não torna para ele vazia, sem antes produzir resultado. E que assim seja. Lucas capítulo 11, versos número 1, beleza? Pelo menos achei que o Dalto está aí. Santo! Vocês esqueceram do Dalto não, pessoal? Santo! Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, ponto. Venha o teu reino, ponto. Verso 3: dai-nos hoje o pão deste dia, ou o pão para este dia. 4: perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós, ponto. E não nos deixe cair em tentação. Digamos aqui que orações comparadas como essas eram colocadas dos fariseus, e todas as vezes que a Bíblia diz sobre a oração dos fariseus, ela costuma dizer que elas são longas, são expressivas. E quando Jesus, em Mateus capítulo 6, quis corrigir a oração de um fariseu, ele colocou as seguintes palavras: não useis de vãs repetições. Ou seja, não peça a mesma coisa na mesma hora. É como se pegasse um terço e você fica orando a mesma coisa no terço várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí você já orou sobre aquilo. Você precisa dar continuidade à oração. Não que você não vai deixar de orar, mas repetidas vezes. Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. A mesma coisa. Já orou sobre isso, não é deixar de orar. Mas as vãs repetições se tornam algo ensaiado. Não vem do coração. É como se você pegasse uma folha ou um folheto de uma reza e você vai repetir justamente aquilo. Não é essa a oração que Jesus espera de nós. O que é que Jesus espera de nós? Conversar, abrir a nossa boca, como a gente conversa com um amigo. Ter essa abertura de falar. Quando você chama alguém para conversar, um discipulador, você chega para ele e você fala para ele: poxa cara, deixa eu te falar algo, poxa, eu estou passando por um problema, estou assim, assim, assado. Você abre o coração, você deixa que a pessoa acesse a intimidade da sua alma. Claro, se a pessoa tiver essa validação, né? Se a pessoa for confiável assim, você conta para ela sentimentos profundos, na sua intimidade, na sua vida pessoal, você abre para ela. E a mesma coisa, a oração no qual é colocada para nós, chamada oração do Pai Nosso. Lembrando que a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, é falada para a multidão. Ele está no Monte das Bem-aventuranças. Então ali tem milhões e milhões, talvez 10 mil, 20 mil pessoas naquele Monte das Bem-aventuranças. Agora, essa oração, de forma explicada, é para um discípulo. Claro que existe outro ouvindo também. E ele me chama a atenção dizendo que ele observou o quê? Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, terminou de orar, um discípulo de Jesus falou assim: Senhor, me ensina a orar. Ou seja, viu Jesus orando, lembrou da oração, e agora ele vai recitar que ele também já ouviu algum outro discípulo orar. Parece que a oração de Jesus e a oração do discípulo mencionada aqui de João é a mesma coisa. E por falar a oração de João, nós entendemos que João foi aquele que antecedeu ao ministério de Jesus. E a oração de João não era nada agradável. Do jeito que ele se comportava com a multidão, imagine ele orando: sai capeta, eu já falei, pega a tua legião e vai embora. Não era aquela oração que a gente fala assim: poxa, uma oração tem sensatez nisso também? Tem.
Mas aquela oração calma, né? Aquela oração que você fala assim: nossa, fulano ora calminho, cheio de palavras bonitas. Pelo nível da conversa que João tinha quando ele deportava as pessoas pecaminosas: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se você for ver a denúncia que o João faz, né? Para a mulher de Potifar, oh, Jesus, qual foi o nome daquela pregação mesmo que eu falei? Eugianos, quando ele denuncia o pecado de Herodes, ele denuncia na frente de todo mundo publicamente. Então olha o perfil de João, um perfil totalmente sanguíneo, um cara totalmente explosivo, um cara totalmente impulsivo, não mede palavra, fala a verdade, literalmente é do jeito que Deus projetou para ele ser. É um profeta da forma que Deus sempre desejou que ele fosse, errante pelo deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, sem muitos amigos, mas sendo amigo de Deus, ao ponto de Jesus dizer que do ventre da mulher não há ninguém que seria maior do que João. Agora, quando nós olhamos aqui, esse discípulo de Jesus, ele pede para Jesus ensinar o que ele acabou de ver em Jesus e o que ele acabou de ver no discípulo de João. E quando nós olhamos aqui, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, que nós entendemos no Mateus capítulo 6, é a mesma oração agora, mas de forma entendida, de forma bem clara e bem direta, ele coloca a seguinte colocação para nós entendermos no verso número 2, ó: orem da seguinte forma. Qual a primeira palavra que vem aí? Pai. Sabe, irmãos, por muitas vezes a gente ora dizendo: Senhor, meu Deus, meu Pai. De manhã eu até recitei. A gente que é meio tradicional, já viveu no Evangelho há muito tempo, a gente conhece o sistema pentecostal. Não é um sistema, a doutrina pentecostal, desculpa, perdão a agressividade da palavra, a doutrina pentecostal, e a doutrina pentecostal é o seguinte: você tem que soltar tudo na primeira oração, né? E a gente fala: Senhor, meu Deus e meu Pai. Tamo, aí, tá vendo? Senhor, meu Deus e meu Pai, entrando em sua presença. De manhã eu falei sobre isso, que observando essa palavra, entrando em sua presença, é como se alguém estivesse fora dela. Então, olha que lindos. Então, Gidevan e Lisley, é como se estivesse fora da presença, né? Horas, Senhor, meu Deus, meu Pai, entrando em sua presença. Então o cara estava desviado. Aí ele fala: entrando em sua presença. Mas na verdade, a gramática, a liturgia, Senhor, entrando em sua presença em oração. Você está entendendo? A forma simples, singela: Senhor, mais uma vez entrando em oração em sua presença, diante dos santos, né? Senhor, entrando em sua presença, coberto pelo sangue de Jesus. Você está entendendo, né? É um novo e vivo caminho, o véu se rasgou, nós podemos entrar, mas entrando em sua presença só fica meio vazia. A gente começa a repetir o que nós ouvimos de outro. De repente a oração que alguém fez há 10 anos atrás foi essa: entrando em sua presença, coberto pelo sangue de Jesus, em oração, intercessão pela minha família. Aí foi se acostumando, alguém falou assim: para que tanta coisa assim? Entrando em sua presença, Deus já vai entender, né? Então a gente entende com isso aí. E por muitas das orações a gente fala o que a gente ouve. Se você orar, olhar e ouvir, as pessoas oram em cima do que elas ouviram. Porque a gente tem um subconsciente também, que a gente armazena algumas orações, algumas informações. E por muitas das vezes a gente está orando em cima do que a gente ouviu alguém orar. Pô, o fulano orou dessa forma, foi bacana, né? Aí a gente ora: Senhor, em nome de Jesus, fazendo menção agora, a gente vai repetindo o que a gente ouviu. Mas na verdade, por exemplo, outro dia nós recebemos os missionários aqui, que o missionário deixou uma lição para a gente. No meio da oração, agradecimento do alimento, ele chegou e falou assim: Paizinho, muito obrigado por esse alimento. O cara chamou Deus de Paizinho. Você está entendendo? Uma coisa singela, é até agressivo para alguém em que vem carregando a bandeira, né? A bandeira de santidade, a bandeira tradicional lá de trás. É até uma ofensa se não entender. Quer ver outra coisa? A oração, por exemplo, esses dias lá em casa a gente estava jantando, a gente falou assim: obrigado pelo alimento. Por que obrigado pelo alimento? Fizemos uma observação, e foi falado em culto aqui, alguns cultos anteriores, que a gente, quando faz a compra no mercado, a gente apresenta, Tereza, toda a nossa compra, quando chegamos em casa, sim ou não? Senhor, obrigado por comprar, etc e tal. Aí depois, quando a gente vai fazer a refeição, a gente ora do mesmo processo que a gente orou quando compramos e apresentamos, 2 vezes, orações repetidas. Então, se você preparar o prato e agradecer pelo alimento posto à mesa, já é o suficiente. Por quê? Porque quando chegou, você quebrou tudo do Guanabara. Senhor, tira o efeito do Guanabara, efeito Prejuníque,
Quebra em nome de Jesus todo feitiço, toda mandinga. Fez ou não fez, né? Aí quando você preparou, as mãos, já quebrou toda a maldição e consagração. As mãos que estão no fogão são mãos abençoadas. É ou não é, irmãos? É? Irmãos, quando o prato estiver na mesa, graças. Senão a gente vai cair, não estou quebrando o que você costuma fazer em casa, não. Senão a gente vai cair em vãs repetições. E quem tem a Deus como Pai, também tem a Deus como divindade, como Senhor. Por muitas vezes, a gente tem a imagem na oração de um Deus vingativo, de um Deus poderoso que destrói. Não, é pecado, é pecado, é pecado. A gente acaba se afastando de Deus pelo medo que a gente tem dele. E o que Jesus trouxe de novo? Ele trouxe aproximação. Quando vocês orarem, orem assim: Pai. Parece simples essa palavra, mas antes de eu pedir qualquer coisa, agradecer qualquer coisa, eu tenho que saber para quem eu estou falando. E ele não deixou de ser Deus se ele é meu Pai, mas ele pode deixar de ser meu Pai se ele for só Deus. Porque quem tem Deus tem Pai. Você está entendendo? É tão expressivo que ele disse sobre as viúvas e as órfãs, ele dizendo assim: eu sou o marido das órfãs, das viúvas, da desamparada, desquitada, etc. Ou seja, Deus está dizendo que ele preenche toda a ausência, toda a falta em que nós temos em nós. Então quem começa a orar, Pai, irmãos, tem tudo. Alguém pode chamar Deus de Pai aqui, irmãos? Chama Paizinho se tu não for religioso. Chama Paizão. Quem lembra aqui de um louvor da comunidade Zona Sul? Paizão, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão. Meu Deus, imagina as pessoas falam, Deus, né? Jesus, Pai, Pai grandão, Pai gigante, Pai enorme. Deus é isso tudo. A Bíblia diz que ele é rico em misericórdia e em graça. Então ele é gigante. E como o texto começa para a gente dizendo Pai, aí ele diz para nós nos identificarmos como um filho. Na verdade, essa é a tese aqui. Se chamar Deus de Pai, eu estou me colocando na condição de filho. Você está entendendo? Que ao mesmo tempo que eu faço um reconhecimento, eu me coloco no meu lugar. Eu não sou servo apenas. Filho, está tanto tempo comigo. Lembra disso? Quando o pai do filho pródigo faz a reconciliação, um quer ser escravo, ele chama de filho. O outro é filho, quer ser escravo, trabalhador. Se nós fizermos o reconhecimento da paternidade de Deus, seremos filhos para sempre. Então aprenda uma coisa, pergunta o quê? Em toda oração se sinta filho de Deus. Quando você se sente filho, você já começa a tomar posse da herança em que ele deixou. Já começa a quebrar cadeias. Porque a primeira coisa que Satanás não quer é que você não se sinta filho na oração. Por isso que o Pai chamou a Cristo de filho no batismo. Esse aí é meu filho. Por quê? Porque lá na frente Satanás ia dizer, se tu é filho de Deus de verdade, então começa já arrebentando com o capeta, dizendo assim, olha, eu sou filho de Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Alguém pode dizer amém? Agora outra questão que ele coloca é, venha o teu reino. Quando ele diz venha o teu reino, irmãos, o reino é vontade. A vontade de Deus expressamos muito em louvor, e falamos também que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Irmão, aí quebra tudo. Porque quando você ora ao Pai, você vai dizer assim, Senhor, eu sou um jovem, eu sou uma criança. Apesar de eu ter alguma idade, que meus comportamentos são de pessoas adultas, mas na sua presença me sinto como uma criança. Faz a tua vontade, ou seja, você se coloca totalmente submisso à vontade do Pai. Entendendo que o Pai, ainda que ele peça algo difícil para você, ou mande você fazer algo difícil, ele é Pai. E todo pai sempre quer o melhor para o seu filho. Então dentro da oração do Pai Nosso também há um quebrantamento para a gente, aonde a gente abaixa nosso nariz, aonde a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus, aonde a gente diz para Ele, Tu é meu Pai, faça em mim a Tua vontade. Aí sim você completa dizendo, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, ainda que eu não a entenda hoje, mas eu sei que Tu tens o melhor para mim. Então chame Ele de Pai. Diga, faça a tua vontade. Teu reino significa vontade. Amém? Agora ele vai colocar outra questão dentro dessa oração, dizendo assim, pão para esse dia. No verso de número 3, dai-nos hoje o pão para esse dia. Amados, que Pai fabuloso. Sabe, irmãos, às vezes
a gente fica reclamando porque a gente não tem a certeza do dia de amanhã. Verdade ou mentira? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o Pai já sabe. Mas o Pai mostra para a gente um controle daquilo que a gente não tem controle, uma certeza daquilo que a gente é incerto. Ele diz: ore pelo pão de cada dia. O que ele diz para a gente nesse pão de cada dia? O agradecer pelo hoje, o ser grato pelo hoje, manifestar a gratidão pelo que tem hoje. É certo que a gente precisa de algumas coisas para amanhã, é certo que a gente precisa de um exagero para amanhã, precisamos de uma bênção para amanhã, mas nenhuma bênção vai vir no amanhã se eu não reconhecer que Deus está manifestando o poder dele hoje na minha vida. Então a oração do Pai Nosso, ela coloca a gente no centro, ou no centrão da vontade de Deus. Pai, venha o teu reino, e eu sou grato pelo que eu tenho hoje. Você está entendendo, amados? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Engraçado que no Antigo Testamento, para Deus provar e doutrinar o povo que saiu rebelde do Egito, Ele coloca o povo com uma espécie de alimento chamado maná. Maná, o prato diário, o PF, prato feito. O povo acordava, tinha comido, só era aquilo. Uma comidinha na porta de cada tenda, e eles tinham que conviver com aquilo. E o recado era: quem levar para casa, pensando no dia seguinte, vai dar bicho. Olha só como é que Deus sabe da gente, Ele está testando a gente. Todo mundo aqui quer ser aprovado, sim ou não? Diga assim: eu quero ser aprovado. Se você tirar o da frente, quando você diz eu quero ser aprovado, ou seja, eu quero a minha recompensa, eu quero a minha vitória, se você tirar o A, tem aprovação. E é essa aprovação, esse teste: deixei passar fome e necessidade para conhecer o que tem no seu coração. Como diz o Deuteronômio, sabe? A medida justa, cabível para mim, aquilo que eu consigo administrar hoje, aquilo que pode me doutrinar hoje, aquilo que me encaixa, sabe? Talvez algum exagero na sua vida, você não estaria aqui essa noite. Talvez alguma coisa demasiadamente demais na sua vida não te colocaria sentado aqui ouvindo a voz de Deus. Quem concorda com isso aqui? E ele fala assim: por isso que existe o pão da porção diária, até que eu experimente quem é você, até que eu te tenha por completo, até que você seja meu, até que você não veja mais possibilidade de fuga, de olhar para a direita nem para a esquerda, você comerá da minha porção diária, e depois experimentará do extraordinário da minha parte. Duas pessoas para receber isso. Agora o incrível também, que ele, concordando a oração, repete comigo: Pai, teu reino, pão nosso. Agora, perdão. Ele ensina que na oração do Pai Nosso existe o perdão. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras traduções quer dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos também os pecadores que pecaram contra a gente, aqueles que fizeram mal contra a gente. Então a oração do Pai Nosso também tem uma chave espiritual muito grande. Você sabe que a prosperidade às vezes ela é impedida por causa da dureza do nosso coração, aquilo que a gente guarda contra o nosso irmão. Tem muita gente que quer prosperar, e a Bíblia diz assim, quando trouxeres uma oferta no altar, deixa a oferta aqui e vai e reconcilia com seus irmãos. Tem muita gente que ora, sobe monte, fala em língua, tem revelação, tem tudo, mas se tiver uma mágoa no coração, tudo isso que você tem de bom acaba sendo cravado. E a oração do Pai Nosso, ela é incrível, que ela fala assim: eu quero liberar o fulano no mundo espiritual, eu quero pedir perdão, mas se você for liberar um perdão fora da oração, você não consegue. Por exemplo, você não consegue liberar o perdão para alguém no ônibus indo para o trabalho. Você não consegue liberar o perdão para alguém indo para um passeio, não. É só no ambiente de oração. Por quê? Quando você decide orar, não é mais você, a sua vida está entregue. Quando você decide orar, o Espírito Santo está no meio dessa oração, e Ele vai lembrar daquilo que a gente está fazendo de errado, Ele vai lembrar daquilo que está impedindo a gente. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a gente entra para um ambiente de oração, irmãos, até aquelas pessoas que a gente desperta ódio, a gente começa a amar no meio da oração. E essa que é a grande questão da oração, é orar pelos vossos inimigos, orar por quem vos persegue, né? Se a gente levar essas pessoas para outro ambiente, a gente não consegue liberar. Então a oração, ela é igual um liquidificador. Você coloca ali uma pedra dura que é o nosso coração, mas você aperta o botão da oração e começa a dissipar aquela pedra, e aí fica solúvel demais, sim ou não? Tem alguém comigo aí? Não? Aí todo o ódio, toda a raiva vai embora, aí você nem sabe. Acabou de orar, você está levinho e fala: nossa, a dor de cabeça foi embora, a dor na coluna que eu estava foi embora, a dor na perna foi embora. Porque havia uma dor no seu corpo alojada por causa da ausência de perdão. E a oração do Pai Nosso, ela tem esse efeito.
Está comigo? Perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo também os pecadores que fizeram mal contra mim. Alguém pode dizer amém? Engraçado que falar de oração também nos remete também ao texto que Paulo diz aos Romanos. Paulo coloca uma oração, ou na verdade, uma suposição do que Deus quer para a gente. Por exemplo, nós concordamos muito em Romanos 8, 28, projeta para mim por favor, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não já usou essa frase aqui? Não, Deus vai cooperar. Peraí, como é que Deus vai cooperar com uma coisa errada? Pela manhã eu falei assim, tem gente, eu já ouvi na condição de pastor de igreja, dizendo assim, não pastor, eu já fiz uma oração, Deus vai tirar ele daquela pessoa e dar ele para mim. Então tem gente orando para que Deus destrua um casamento para essa pessoa casar. Um exemplo, pessoas já chegaram para mim aqui, talvez pode ter essa noite hoje, que chegaram aqui com uma pessoa no qual ainda não é divorciada e é casada. Ela falou assim, pastor, eu estou buscando, ora por mim, porque tomara que o divórcio dele saia para eu casar com ele. Como é que Deus vai cooperar com esse negócio? Você chegou num lugar para você não cometer 2 erros. Ele chegou num lugar para você ouvir a palavra. Então tem gente pedindo coisas que, quer ver outra coisa que a gente já ouviu aqui, tomara que o fulano não consiga pagar esse carro, só assim ele passa as prestações para mim. Então tem gente orando por, é verdade, tem gente orando por coisas que não é cabível o reino. No reino, irmão, se não for para abençoar, não abre a tua boca. No reino, se não é para você legitimar, endossar e liberar, não abre a sua boca. Agora Romanos vai explicar isso para a gente muito bem, ó. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar. O que é cooperar, irmão? Ajudar, cooperar para o bem daqueles que amam. Quem ama Deus aqui? Então diga assim, tudo vai cooperar. Se são chamados de acordo com o seu. O que é que coopera na minha vida? Se eu estiver dentro do propósito de Deus, se não quebrar princípio, se eu estiver debaixo de bênção de Deus, tudo vai cooperar. Agora Deus não vai cooperar aquilo que Ele mesmo não aceita. Como é que eu vou querer que Deus coopere se a única pessoa beneficiada sou eu e todo mundo perde? Não existe como. Então debaixo desse manto de oração, da oração do Pai Nosso, entendam hoje que existem orações no qual não serão cumpridas. Não porque Deus não te ouve e não te ama, mas porque não tem reino de Deus nisso aí. Existem algumas orações que vão te lançar para fora. Existem algumas orações que Deus não vai ter mais você. Aí Deus está dizendo assim, coloca hoje todas as tuas vontades, as tuas orações dentro do meu propósito, que eu sou responsável por isso. Imagine se o propósito no qual você quer é grande, se a oração que você tem é grande, se aquilo que você pensa para esse ano ainda, antes de terminar o ano, 12 meses, é uma coisa extraordinária, que olhos não viram, ouvido não ouviram, não subiu o coração do homem, são coisas impenetráveis, são coisas no qual vai mudar para sempre o destino da tua família. Mas se isso não tiver com Deus incluído nesse propósito, é uma coisa fútil. É uma coisa que você vai gastar tempo, você vai gastar choro, você vai gastar lágrima, você vai acordar pela madrugada, mas não vai se resolver nada. Agora imagine, se aquilo que você pede, assim na terra como no céu, se aquilo que você pedir está de acordo no céu, amado, irmãos, então comece a colocar uma lixeira do seu lado, uma lixeira do seu lado e uma gaveta do outro lado, porque em cada vez que eu tocar num assunto, você vê se é lixeira ou se é gaveta. Se cada vez que eu tocar num assunto, você vê que tem Deus nisso, que o reino cresce nisso, que Deus será glorificado nisso, que a vontade de Deus está nisso, você bota na gaveta. Mas aquilo que você vê que é isolamento, que é você sozinho, que para você vencer um monte de pessoa vai ter que deixar para trás, irmãos. Vencer sozinho não vale a pena. Você pega isso, amassa isso, joga no lixo. Tem alguém comigo aí não? Então diga assim, a minha oração será de acordo com o propósito de Deus. Por exemplo, suponhamos aqui que Deus tem algo grande para a sua vida, algo que esse grande que Deus tem para a sua vida não está nas condições da sua mão, mas se Deus vai te dar, e se Ele disse que coopera, está no propósito, quem vai financiar isso? Por isso que existem muitas coisas difíceis que serão concluídas na sua vida que não terão explicação. Porque na sua mão era impossível, nos seus dias era impossível, a sua condição era possível, você não tinha saúde emocional para isso, você não tinha saúde espiritual para isso, mas se Deus chamou, pode ficar tranquilo que Ele garante. Se estiver debaixo do propósito, irmãos, por que Deus garantiu a vida de Abraão? Porque Ele chamou e falou, Abraão, anda no meu propósito.
Quando Abraão desvinculou do propósito de Deus, tentando dar um jeitinho dele, tudo por água abaixo. Aí Deus chama, faz uma nova aliança. Aí Abraão fala: sério, tu vai me redimir? Vou. Depois de 11 anos, você vacilou, mas eu vou voltar. Abraão volta para o caminho. Quem entra num caminho com ele? Na verdade, quem nunca saiu do caminho no qual trilhou? Quem saiu foi Abraão. Deus continuou caminhando. Então, se a gente entende que caminhar com Deus, irmãos, é caminhar na certeza daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente crê, acredite, Deus é financiador da sua vida. E talvez o que você está passando hoje, o deserto que você está passando hoje, essa seria a palavra ideal para você. Porque todo mundo que vem para a igreja, irmão, não só quer ir para o céu não, a gente quer se dar bem nessa vida, sim ou não? É verdade ou mentira? Ah, pastor, não quero nada não, então morre. Quem quer vencer na vida aqui, amados? Se você não quer vencer, você está vivendo para ver seus filhos vencerem, dá no mesmo. Então todos nós temos interesse no que a gente está ouvindo hoje. E na verdade o sucesso da nossa vida também dá muita significância no reino. Existem pessoas, irmãos, que têm a visão de crer em Deus através do seu sucesso. Já pensou você com a vida fracassada, minguada, todo sofrido? Quem vai crer em Deus? Não. Então Deus, Ele quer fazer uma boa obra. Por isso que Ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Moisés, ele cita isso para a gente. Deus arde em ira do povo, o povo rebelde. Deus fala assim: ó, Moisés, vou destruir esse povo. Moisés chega para o Senhor, dá um conselho para Deus: Senhor, tu tirou de lá, se tu destruir aqui, o povo vai falar mal, então dá sucesso esse povo, deixa entrar na terra prometida, para que ele veja que tu é um Deus que cumpriu a tua palavra. Olha que coisa incrível. Então, se tem alguém interessado no teu sucesso, eu vou dizer, talvez nem você mesmo acredite em você, mas Deus está dizendo assim: meu filho, diga para eles que eu estou interessado no sucesso da vida deles. Já pensou, irmão, Deus abrilhantar os olhos dele sobre você, a mão ungida de Deus pairar sobre você, a tua casa vai dizer assim: meu Deus, o fulano, Deus está abençoando ele. Olha, na verdade esse não era o resultado da arca da aliança que foi parar na casa de Obed-edom? Não foi o resultado que chamou a atenção de um rei? Davi, você não sabe, Damael, o que está acontecendo? A arca significa a presença de Deus está manifestando na casa de Obed-edom. O assunto sai. Tem alguém aí não? O teu nome vai ser falado, mas a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Está comigo aí não? É dessa forma. O rei Davi soube do que estava acontecendo na casa de Obed-edom, foi lá pegar a arca. Está entendendo, irmãos? É muito sobrenatural isso aqui. Então, se nós estivermos dentro da ação, da vontade de Deus, da cooperação de Deus, irmãos, a gente vai sair daqui dessa noite hoje virando chave, colocando chave na fechadura que estava trancada. Sabe, irmãos, existem alguns roubadores de alegria. Pergunta para mim, por quê? Quem já viu aqueles jovenzinhos rebeldes que saia colocando massinha nas fechaduras da porta dos outros? Quem já fez isso aqui com alguém? Confessa teu pecado hoje. Quem já botou massinha na fechadura de alguém? Olha lá, um irmão lá. Aonde? Cadê o outro pecador? Quem já botou massinha? O outro lá, o irmão chegou assim e falou: o vizinho comprou um carro novo, eu não posso colocar, mas também não vou deixar ele abrir o carro. Vou lá. Aí se deu mal porque o vizinho abre o carro no controle. Pipi. Sabe, irmãos, existem alguns roubadores de fechadura. Existem portas que Deus já colocou para nós, mas existem pessoas que vivem colocando massinha na nossa fechadura. A tua chave é poderosa. Ele diz: a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém pode abrir. Ele tem a chave de Davi, e essa noite hoje você vai colocar a chave na sua fechadura, e com muita graça você vai abri-la, e você vai contemplar os tesouros escondidos do teu Pai. Tem alguém para receber nessa noite aí, meu irmão? Dá um aplauso ao Senhor aí. Preparado, Léo, para colocar a chave? Vamos lá. Verso de número 5 do Lucas, capítulo 11, diz assim: após ele explicar sobre a oração, o texto diz: e ele prosseguiu, dizendo: suponhando que você fosse à casa de um amigo à meia-noite, para pedir quantos pães? 3 pães, dizendo: ei, amigo, um amigo novo acabou de chegar lá em casa para me visitar, eu não tenho nada para lhe oferecer. Uma parábola dentro do texto da oração. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Olha que parábola fabulosa. Por favor, nunca esqueça essa parábola, nunca. O texto mostra que um amigo tem alguém bem íntimo,
repete comigo, alguém bem íntimo. Chega outro amigo à meia-noite, e esse outro amigo, ele precisa receber uma refeição. E esse irmão no qual está recebendo esse amigo não tem nada para oferecer. Ele vai no vizinho mais próximo, grita na porta do vizinho, bate na porta dele e diz assim: ei amigo, eu recebi alguém na minha casa e preciso alimentá-lo. E o outro amigo grita lá de dentro: olha, eu já estou com minha família toda deitada, por favor, não tenho nada para te oferecer. Aí imagine que esse homem vai dizer: você não entendeu, eu estou com alguém aqui em casa, está com muita fome, eu preciso de alguma coisa. E a pessoa do lado de dentro que está trancada diz assim: mas eu não tenho nada para te dar. E ele começa a apurrinhar de novo, a perturbar de novo e dizer: por favor, me dê alguma coisa para que eu possa oferecer para o meu convidado. Olha o final da parábola que Jesus mostra para a gente, no verso número 8. Eu lhe digo que, embora que ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua. Sabe, irmão? Olha o nosso tema: insista, persista, não desista. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém com porta trancada? Tem alguém que não consegue ver o pão? O pão é provisão, irmão, aquilo que você almejou. Tem alguma coisa do outro lado da porta dizendo para você assim: não dá, não vou abrir. Essa noite você vai insistir, você vai dizer: pode soltar o que é meu, pode liberar o que é meu. Você não está entendendo. Se tem alguém do outro lado dizendo para você que está cansado, que não dá para atender, você vai liberar uma ordem que Deus está te dando hoje. Pela sua insistência, você vai conseguir acessar esse teu milagre nessa noite. 2 ou 3 ou mais reagem no seu lugar. Oh. Vai dar, vai conseguir. Talvez a tua condição hoje não tem nada a ver com o que eu estou pregando, e é sobre isso, é sobre as suas impossibilidades se tornarão realidade na sua vida. Bater, dar-se-vos-á, buscar e acharei, pedir e encontrará. Todo que pede recebe, tudo que abre, tudo que bate se abre. Irmãos, insista, persista, não desista. Olhe para a pessoa do outro lado, diga para ela em grito, diga para ela assim, ó: desistir não é opção. Acabou. Se você olhar a vida de pessoas que um dia desistiram, elas foram fracas demais emocionalmente, baixaram a sua guarda. Mas se você for olhar a mesma pessoa que desistiu, pessoas também já passaram pelo caminho dela, só que foram se arrastando, foram chorando. Não é assim que diz o Salmo 126? Quem sai andando, chorando. É sempre difícil, porque a história de um vencedor tem história de naufrágios, tem história de fracasso, tem história que diz assim, ou eu tinha para jantar ou para comer. A história de um vencedor tem história que já saiu de casa com bolsas de Guanabara para não pisar no chão, porque era barro puro. E hoje pisa no mármore Carrara. Olha a pessoa desse lado, fala: você tem a cara da riqueza. A história de um vencedor é aquela história que já tomou muito banho de mangueira, né? Fantasiando um chuveirão. Mas fala para o vizinho do seu lado: daqui um dia você vai lá na minha casa na cascata. Fala para ele assim: sabe o que eu sou? Cascateiro. É porque quando o cara não é convertido é caloteiro, quando ele se converte ele é cascateiro. Não é? Vive de cascata. Já pensou aquela picanha na sua casa, irmão, depois do culto da manhã? Meu Deus do céu. Aleluia. Aqui a gente não promete não, aqui a gente libera a palavra que acontece, irmão. Diferente de muitos por aí. Ele se levantará e dará o que precisa por causa da sua. Pergunta para mim, me responde se você é capaz. O cara estava dormindo? O que estava de dentro de casa? Estava. Ele não bateu na porta para acordar? O cara não estava com o horário dele desejado, dormindo, descansando? Sim ou não? A pessoa chegou no horário inconveniente? Sim ou não? Então tudo para dar errado, sim ou não? Tomou quantos não na cara? Pelo menos uns 3 ou 4 aqui. Mas ele desistiu? Então não desista nos seus nãos.
Tem gente que fala, eu fui, mas me deu não, vai embora. Também vai embora, não vou humilhar não. Ei, não desista do seu não, irmãos. Não desista do seu não. O seu não, na verdade, é para te dar motivação, para você ir mais adiante. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Muitas pessoas que venceram passaram a mesma coisa que você, irmãos. Olhar a história de Jó, quando ele está com o dobro de tudo que ele tinha, era fácil. Mas agora reconhecer o cheiro que Jó manifestava, as percas que ele mostra para a gente, é difícil. Todo mundo gosta do resultado, mas do processo que faz o resultado. A gente precisa aceitar o processo, irmão. O processo é pedir. O processo é bater. O processo é buscar. O processo hoje é vendendo para multiplicar um pouquinho. O processo hoje é de 100 para multiplicar para 120. É de 120 para 160. O processo hoje eu não estou onde eu quero, mas eu sei onde eu vou chegar. Talvez você está onde você não se quer hoje. Morando de favor, morando de aluguel, a rua que você quer, o bairro que você quer, a vida que você quer. Agora, o casamento é isso aí mesmo, tá? Talvez o trabalho, a condição, a profissão, não é o que você quer, mas é o que tem para hoje. Lembra do pão nosso cada dia? É isso que tem para hoje. E o amanhã? Você já não cantou várias vezes? Eu vou entregar o meu amanhã na mão de Deus. Então, se a vontade dele é boa, se a vontade dele é perfeita, se a vontade dele é agradável, e se você confia em Deus, já começa a imaginar como será o seu futuro. Tem alguém para receber aí, meu irmão? Ele levantará e dará o que precisa pela sua insistência. Mais uma vez, insistência. Esse homem que disse que não tinha pão e que estava dormindo, na verdade ele disse que estava dormindo, descansado. Ele tinha o que eu precisava? Tinha. Eu poderia ter ido embora na primeira, mas eu fiquei e persisti, e ele me deu, atendi. Você está entendendo que a oração do Pai Nosso tem todo efeito aqui nessa parábola? Algumas coisas Deus já liberou para a gente. O problema é que a gente não sabe perseverar, a gente não sabe insistir. A gente quer vir de campanha. Se Deus não fizer em 7 semanas, eu vou embora. A gente vai na primeira. Deus não quer apenas o efeito das 7 semanas. Deus não é amor de verão para você. Deus, Ele quer as 4 estações. Se não for o ano inteiro, Ele não quer você, irmãos. Na verdade, Deus quer você para sempre. Fale para a pessoa do seu lado: Deus quer você para sempre. E nem a morte vai separar você dele. Romanos 8:31, não é verdade? Nem a morte vai separar você dele. Agora, nessa de insistência, persistência, vamos olhar alguns irmãos aqui que passaram para a gente uma experiência fabulosa. Por exemplo, o livro de Daniel, no capítulo 10, verso 12, mostra que Daniel teve uma visão. Daniel teve uma visão das coisas futuras, talvez das coisas que nós estamos passando hoje. E Daniel não tinha discernimento do que ia acontecer, do que aquilo falaria o coração dele. Daniel entra em jejum, em êxtase, 21 dias sem comer nada. Daniel não tem discernimento de nada. Daniel começa a orar, e no primeiro dia, segundo o relato do próximo versículo, que Daniel começou a orar, já tinha a resposta dele. Repete comigo: 21 dias de oração. No primeiro dia, já tinha a resposta. E olha o que acontece aqui. Em seguida ele disse: não tenha medo. O anjo apareceu para ele: Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido, e eu vim em resposta à sua oração. Ei, amados, o que Deus está dizendo para a gente? Existem coisas que Deus já liberou. Sabe o que é isso? Aquela massinha que eu falei, que colocaram na porta. Mas hoje a tua chave é poderosa, irmãos. Hoje você vai lutar com armas no qual você nunca utilizou, estava com medo de usar. Sabe o que a Bíblia diz? Entramos com confiança diante do Santo dos Santos, irmãos. O anjo aparece para Daniel e diz: Daniel, você é muito amado. Imagine um anjo chegar assim, por quê? Poxa, Deus não me responde, 21 dias orando e buscando direto, Deus não me responde. Não é que Deus responde, é que existe alguém querendo atrapalhar, trazer confusão para a sua oração. Existe alguém que coloca um relatório, nada daquilo que você orou a Deus, ele coloca um relatório contrário. Para quê? Para você desistir. Existe um roubador de sonhos, um roubador de emoção. Na verdade ele está descrito em João capítulo 10, verso 10, como aquele que veio para roubar, aquele que veio para matar, aquele que veio para destruir. Mas também João não termina deixando para baixo, dizendo assim: somente ele tem a vez dele. E ele veio dizer: mas Jesus veio para que tenha vida, e vida com abundância. Imagine Daniel, quando um anjo diz muito amado. Daniel fala: poxa, eu sou amado, por que Deus não me responde? Por que Deus não responde? Você sabia, irmãos, que Deus já liberou algumas coisas para a gente, mas existe um inimigo da nossa alma que quer frustrar.
Eu já falei uma vez, eu vou falar porque existem pessoas novas aqui. Quem viu aquele filme do Mel Gibson lá, a Paixão de Cristo? Já viu Jesus na cruz pregado? Já? Aqui, já ou não? Então, responde. Ele estava pregado lá, aí Satanás aparece com aquele cara, com aquela cara pálida lá, e com o neném no colo. O que Satanás está querendo mandar com aquela mensagem, que não tem fala nenhuma? Ó, até eu cuido melhor do meu filho, e Deus te abandonou nessa cruz. Satanás às vezes ele quer dizer para a gente, para a nossa alma, que aquilo que ainda não chegou, porque Deus não ama a gente, Deus não gosta da gente, mas nessa noite ele caiu por terra. Nós descobrimos que aquilo que há de vir virá e não tardará. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Rafael. Quando ele diz, ele cumpre. Quando ele promete, ele exerce a sua função de Deus e de Pai também. 5 pessoas dão um grito nesse lugar aí, pelo amor de Deus. Agora, se você for olhar no verso número 13, olha o que aconteceu, pode estar acontecendo com você. Não digo que seja uma realidade para muitos, mas pode estar acontecendo. Mas se você descobrir que aquilo que Deus projetou para você, que você quer, é o diabo que está atrapalhando, fala para ele, já te vi, Satanás. Não olha para quem está do seu lado, não é essa pessoa não. Mas olha, porque tem gente que olhou para o lado e falou, já te vi, meu Deus do céu, que perigo. Mas diga para ele, já te vi, Satanás. Por quê? Aqui aparece para a gente, ó, o que o anjo está dizendo para Daniel. Por 21 dias, porém, um príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então, quem impediu o anjo de vir falar com Daniel? Quem veio impedir o anjo de trazer revelação para Daniel? Satanás, o príncipe da Pérsia. O principado que regia a Pérsia parou o anjo. Quem é esse anjo aqui? O Gabriel. Aí Miguel teve que ser liberado de patente alta com patente alta. Se você precisar de um reforço hoje, Deus está liberando para você, viu? Se você precisar de uma comitiva angelical hoje, Deus está dizendo, se o inimigo aumentou a luta dele, eu também aumento a unção dele. Deus vai dar uma unção de acordo com a sua missão. Se 2 pessoas recebem isso no seu espírito, dá um glória a Deus lá em cima. Satanás aumenta a patente e Deus aumenta a unção, Carol. Daniel não deixou de orar. É muito importante também ressaltar isso. Daniel poderia ter esmurecido após o 7º dia, 8º dia. O 10º dia Daniel fala, Deus não responde, também já entendi que é vontade de Deus. Não, Daniel continuou. Por quê? Porque ele sabia que ele era amado. Por que Daniel continuou? Porque ele tem uma boa consciência perante a Deus. Ele sabe que ele é servo de Deus. Ele sabe que ele não tem mais ninguém no coração a não ser Deus na vida dele. E essa confiança que a gente tem de ser um filho de Deus traz para nós a convicção que Deus quer sempre o melhor para a gente. Deus sempre responde seus filhos. E quando Deus vai fazer alguma coisa sobre a terra, o texto diz que Deus não fará nada sem antes de avisar os seus. Se Deus estava falando para Daniel através de uma visão em que Daniel viria as coisas futuras, Deus também era responsável pela revelação daquilo que Deus estava mostrando. Se Deus mostrou para você alguma coisa, pode ficar tranquilo que Deus chegou até você com o tempo da revelação daquilo que Ele tem te mostrado também. Ou se Deus deu alguma coisa para você, acredite, Deus também te dará o suporte para que isso seja uma realidade na sua vida. Amém, pessoal? Deus não vai dar nada para você pela metade, te mostrar e dizer assim, tá aí, ó. Não, Deus vai te capacitar para tudo aquilo que Ele te mostrar também. Engraçado que Daniel não parou de orar, isso é muito bom. Isso diz pra gente, não é hora de largar a nossa mão, não é hora de abandonar o barco. Daniel continuou orando e sabia que Deus era na vida dele. Ele poderia ter parado em qualquer um dia, mas a insistência dele, a persistência dele, os 21 dias, fez com que chamasse a atenção de Deus. Imagine você, Daniel orando 21 dias, Deus vai falar, pô, Daniel orando esse tempo todo. Imagine que Daniel mudou a oração, né? E estava dizendo, Deus, Deus, Deus. Aí no momento ele falou assim, Deus, por que tu não me responde? Deus falou, como é que é? Não responde? Já respondi. Deus enviou um anjo de patente alta para lá responder Daniel. Miguel Arcanjo foi lá e liberou o Gabriel. O Gabriel desceu e falou, olha, Deus já tinha te atendido há muito tempo. Ah, amado, nenhuma unha vai ficar no Egito. Existem coisas que o diabo roubou da gente, existe, irmão. Senão não estaria, ele veio para roubar. Mas aquilo que ele te tirou, Deus vai restituir sobre a sua vida. É bom demais. Eu estava de manhã com uma menina, uma senhora, que ela estava aqui no altar. Eu falei, irmãos, irmãs, Deus me fez colocar a mão sobre você e legitimando algumas coisas sobre a sua vida. Ela, eu sei, eu senti. Ela falou para mim assim, pastor, eu não sou desse ministério.
quem é daqui é o meu filho, mas eu amo vir aqui. E ela trouxe algumas coisas que ela falou um dia que você falou de um profético no altar, eu fui, pastor. No outro dia se tornou uma realidade. É tão bom quando a gente entende, né? Quando a gente compreende. Você sabia que um dia um jovem falou assim: ai, pastor, fica chamando todo mundo para ir no altar. Ué, só ele não vir. Mas não critica quem vai no altar, porque foi dessa forma que a Ana recebeu Samuel. Foi dessa forma que a gente entende, porque o altar é o lugar da confissão, o altar é o lugar do sacrifício. Está comigo ou não? Um rapaz chegou para mim ontem e falou: pastor, posso fazer uma chamada de vídeo? Eu falei: pode. Ele me mostrou logo um carro que ele comprou. Eu falei: ih, que vitória, irmão. Ele falou: pastor, eu estava sem condição, eu e minha esposa fizemos o voto que você botou da igreja da criança. Eu nem lembrava que tinha direito isso. Um advogado me ligou e falou: me dá tua conta, etc e tal. O advogado soltou 30 milzão para ele. Ele nem lembrava desse dinheiro. Há anos, nem lembrava dessa ação nem nada. Pagou dívida e comprou um carro. Tem alguém comigo aí? Não. Uma menina chegou de manhã e falou para mim assim: pastor, recebi uma palavra que veio do altar, queria te contar para fortalecer a tua fé. Eu falei: conta-me, esconda-me nada. Ela falou assim: eu fui no altar e eu graduei, então eu trabalho funcionário público, e graduado eu tenho uma adicional, e eu estou lutando por isso há 5 anos. Eu fui para um altar no domingo, na segunda-feira o meu nome saiu no diário oficial. Você está entendendo que não é brincadeira vir para cá? Se está levando a brincadeira, fica em casa. É hora de jogo de futebol, não sei, Marcos Mion não, hoje é Hulk, né? É Hulk? Faz qualquer coisa, vai comer hambúrguer, irmão. Pede hambúrguer, batata frita, se mata. Mas agora se é para vir, é para acreditar, irmãos. Você não veio para cá, irmão, falta de opção. Você não veio para cá, irmãos, sem outra opção. Você veio para cá porque aqui é o vale das decisões, irmão. Aqui é o teu val de Jaboque, irmão. Aqui é o lugar da passagem. Aqui é o lugar da revelação. Aqui é o lugar no qual você luta e briga com o anjo, mas sai com a tua vitória em nome de Jesus. 2 pessoas, diga amém nessa noite, por favor. Por falar no val de Jaboque, não tem como deixar esse personagem de lado, né? Gênesis capítulo 32, verso 24, diz: quando Jacó ele vai regressar para a casa dos seus pais, após ele causar um mal feito para o seu irmão, mentir para o pai, roubando a primogenitura, Érica, ele vai agora voltar para a casa do seu pai. Jacó agora cresceu, está com sua esposa, está com seus filhos, e vai descer o val de Jaboque, a travessia do Jordão. Entenda uma coisa, até então Jacó do outro lado, todo mundo era hebreu, mas quando Jacó passa para cá, o hebreu deixa de ser chamado hebreu. Da antiga aliança de Abraão, agora é Israel, um novo povo que Deus faz. Jacó ele vai passar, ele passa a sua esposa, passa seus filhos, passa seus bens, seus animais, passa todo mundo, e ele é o último a passar. Ele falou assim: eu não posso romper esse val aqui, eu não posso romper esse rio sem antes me consertar, sem antes passar de uma forma diferente. E aí o texto diz para a gente: com isso Jacó ficou sozinho no acampamento, e veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Repete comigo: até o amanhecer. Verso 25, por favor. Quando o homem viu que poderia vencer, tocou na sua articulação. Cadê? Quando o homem viu, tocou na sua articulação, no quadril de Jacó, e deslocou. O homem disse: deixa-me ir, porque está amanhecendo. Jacó respondeu: não te deixarei enquanto não me abençoo. Exatamente. Insistência. Afinal de contas, quem é interessado na bênção aqui se não é você? Então insista. Insista. Jacó lutou, Jacó brigou, Jacó falou assim: eu preciso mudar de vida, eu não posso voltar da mesma forma que eu saí. Eu preciso que eles vejam em mim a marca da promessa. Eu preciso que eles sintam em mim um diferencial. Então nessa que Jacó volta para se retratar com a sua família, possivelmente com seu irmão, reconciliar com os seus, ele volta já com o encontro do anjo, lá no val de Jaboque, onde a gente conhece a palavra Peniel. Não deixarei ir enquanto não me abençoar. O anjo perguntou: qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu: sou Jacó. Respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará. Por que Israel? Porque insistiu com Deus, porque persistiu com Deus, porque não desistiu. O dia estava raiando, mas ele falou: só saio daqui quando me abençoares. Não estou dizendo que a gente vai botar Deus na parede dizendo para Deus: pode me abençoar, não.
Mas é que a gente vai lutar pelos nossos ideais. Senhor, se precisar de lágrima eu vou dar, se precisar de grito eu vou dar, se precisar de choro eu vou dar. Mas essa noite eu saio daqui determinado. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ninguém pode anular a tua bênção sobre mim. Jacó lutou até o dia raiar. E o anjo, na tipologia de Deus, olha o que ele diz no verso 28. O homem disse: seu nome não será Jacó, de agora em diante você chamará Israel. Pois lutou com quem? Lutou com Deus, irmãos. Se a tua guerra não é o inimigo que travou, se a tua guerra está na mão de Deus, irmão, está aí toda a ferramenta que você precisa. Como é que você vai orar? Senhor, peraí, Daniel já tinha recebido, mas o inimigo astuto pegou a bênção lá. E se está na mão do inimigo, Senhor, manda o teu exército agora. Agora a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Se não é o inimigo, você está sendo tratado com Deus. É hoje a noite do teu val de Jaboque. É hoje a noite de você falar assim: eu preciso atravessar, sabe? Eu preciso ir para outro nível, eu preciso ir para o outro lado. Tem uma coisa extraordinária que eu vou ver do outro lado, mas eu preciso me retratar com Deus hoje. Alguém pode receber isso aqui, não? E esse é o nosso encontro com Deus. Como não falar de Jacó? Como também não falar do cego de Jericó? O cego de Jericó mostra para nós uma lição em Lucas capítulo 18, verso 36. Diz assim: ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que está acontecendo. Lembrando, o texto fala de um cego, não de um surdo e não de um mudo. Ele apenas não vê, mas o barulho de muitas sapateadas, de uma multidão de pessoas, está dando para ele um sinal que existe algo extraordinário acontecendo. Você está comigo ou não? Por isso que eu falo aqui, dá um glória a Deus aí, porque talvez você não esteja vendo, mas como o irmão do seu lado está dando glória, você começa a entender. Existe um movimento nos céus, existe algo que nós estamos manietando, planejando, arquitetando para acontecer nessa noite hoje. E Deus vai nos dar sucesso nessa vitória, amém? Ao ouvir o barulho, ele perguntou o que está acontecendo. Disseram, verso 37, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Então o cego começou a fazer o quê? A gritar, irmão. Se você não enxerga, pelo menos você está ouvindo, irmãos. Talvez seja essa a sua razão. É loucura? É, desculpa, o seu ouvido eu sei que já deve estar um pouco barulhento aí, né? Zoom, já. Mas talvez você não está vendo nada. Mas para quem não está vendo e tem voz, deve usar a ferramenta que tem no momento. Lembrando, o grito dele foi a única condição que ele teve para chamar a atenção de Jesus. A luta que o Peniel, Jacó, teve foi a única condição para pegar a bênção dele. Está comigo aí, não? Então o cego, ele não consegue ver, ele não sei quem está passando, eu vou chamar. Ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz, verso 39, os que estavam mais à frente repreendiam, ordenavam que ele se calasse. Como é que você vai calar a voz de quem tem a única esperança de mudar de vida? Calar a voz de quem tem a única oportunidade. Talvez seja essa única oportunidade que Jesus vai passar de frente a ele. Talvez ele esperou isso a vida inteira, até que o ministério de Jesus se tornasse um ministério público, né? Onde todo mundo tomou o conhecimento. Para de gritar porque você enxerga. Para de gritar porque você já tem o que eu preciso. É muito fácil falar para de gritar no seu conforto, enquanto eu estou aqui no meu processo, né? Aí o cego, ele grita de mais alto, mais alto, mais alto, e a multidão, e talvez alguns dos discípulos dizem assim: para de gritar, para de gritar. Os que estavam mais à frente repreendiam, mas ele gritava ainda mais alto. E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual o nosso tema? Insista, persista, não desista. Se Jacó parasse a luta, ele não teria o nome mudado. Se o cego não tivesse ainda persistido, ele não seria atendido. Se Daniel tivesse parado de orar, não saberia que guerra ele estava enfrentando. Então, para alguns aqui essa noite, Deus manda dizer para você: insista, persista, não desista. Eu vou repetir mais uma vez: insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. As mulheres, levantem suas mãos, por favor, as mulheres, as irmãs. Insista, não desista.
persista. Os homens levantem suas mãos. Não desista. Insistam. Persistam. Desistir não é opção. A igreja, levante as suas mãos, por favor. Insista. Persista. Não desista. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para de gritar, rapaz, está incomodando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 42, por favor. E Jesus disse ao cego: receba a visão. Não desista. Insista. Persista. Ei, Jacó, lute. Ei, Jacó, insista. Ei, Jacó, persista. Ei, cego de Jericó, insista. Persista. Não desista. Ei, Daniel, insista, persista, não desista. Um episódio que nos chama muita atenção é chamado de uma mulher cananeia. E esse texto traz muita clareza que parece que existem alguns favorecidos e outros desfavorecidos. Por exemplo, Jesus vai dar um soco na cara dessa mulher sem mão. Ele vai chamar ela e a tribo dela, talvez a casa dela, de cachorro. Eu não posso dar pães aos cães. Ah, Senhor, até os cães comem do farelo cai da mesa dos seus senhores. Quem quer, se humilha. Quem quer, busca. Quem quer, tira sandálias. Quem quer, baixa o nariz. Está comigo aí, não? Mateus capítulo 15, verso 22. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando. Suplicar, amados, não é assim, eu quero, não. Suplicar é súplica mesmo, é voz altiva, é grito, é humilhação. Ela implorou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída de um demônio que a atormentava terrivelmente. Jesus disse uma só palavra para ela, não disse nada, passou em branco. Então os discípulos insistiram com ele. Senhor, manda essa mulher embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Já pensou? Já pensou? Jesus não dá uma palavra, já era motivo dela dizer assim: esse Jesus é soberbo, não falou nada comigo. Quem está aqui precisando de milagre? É Jesus ou ela? Essa é a questão. Às vezes nós paramos por uma grosseria, paramos porque não concordamos com alguma coisa e deixamos de aproveitar o que vai ter depois desse terremoto. Depois de toda a tempestade, tudo aquilo que você não entende, vem as explicações. Por quê? Porque Deus, Ele primeiro complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica o porquê complicou. Muitas pessoas saem porque não gostam, né? Não gosta do barulho, não gosta do tumulto, não gosta nada. Mas depois que a poeira baixa, amigo, está comigo aí, não? Depois que as ondas passam, aquela série de ondas na cabeça, depois que passa, você consegue nadar, irmãos? Jesus não deu nem um mínimo de confiança para essa mulher. Os discípulos disseram assim: manda ela embora, está gritando demais. Ela poderia muito bem ter se calado e ir embora, mas quem precisa de um milagre é ela. Detalhe, diferente do cego, diferente do Jacó, diferente de Daniel, eram com eles na primeira pessoa. A mulher estava buscando por alguém que nem era quem estava ali, era alguém que estava em casa. Você está entendendo o que pode acontecer nessa noite? A mulher estava dizendo: a minha filha está em casa endemoniada. O que você tem para resolver lá? Que não pode ser decidido nessa noite aqui. A minha filha está endemoniada em casa. Jesus chama essa mulher que não desistiu após os não que tomou do discípulo. No verso 28 diz assim: mulher, sua fé é grande, disse Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi... Cá para nós aqui, tem hora que a gente fala assim: vou deixar de orar pelo aqueles da nossa casa, sim ou não? Não é? Tem hora que a gente fala assim: vou orar mais não, orar mais não. Tem hora que a gente fala assim: Senhor, pesa a tua mão. Ai, Jesus, se o Senhor fizesse isso com a gente nem aqui estava, irmão. Irmão, deixa eu falar para você, eu sei que a nossa família dá trabalho e é normal, mas você imagina quantos trabalhos a gente já deu para Deus, irmão?
Quantas vezes Deus já teve dificuldade de acessar o nosso coração? Quantas vezes nós fechamos a porta do nosso coração para o Senhor? Quantas vezes você disse assim, amanhã, 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 e hoje você está aqui? Por que para a gente é mais fácil, para eles é difícil? Não é não, irmãos. Você era muito mais difícil que muitos da sua casa, e Deus mostrou que isso não foi impossível para eles. Você está aqui? Se o Senhor te libertou, se o Senhor tirou você de vício, se o Senhor tirou você de alguma coisa errônea no qual você cometia, por que Deus não pode converter os seus? Na verdade, a gente pode pegar essa palavra e falar assim, eu já quero abrir mão mesmo, então vou abrir mão. Mas se o Senhor está mandando assim, é o que você quer, mas não é o que eu quero. É muito fácil dizer assim, eu já orei. Lembra de Daniel? Continua orando. Continua orando. É muito fácil dizer assim, não, já entreguei na mão de Deus. É muito fácil isso. Isso é desculpa de cego, irmão. Isso é desculpa de cego. A gente sabe que tem jeito, porque nós cremos no poder de Deus. No fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que se a gente orar, Deus faz. Esse era o medo de Jonas, sabia? Sabe por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Porque Jonas tinha raiva dos ninivitas. Os ninivitas fizeram mal ao povo de Deus. Os ninivitas eram carnívoros. O ninivita era maldizente. Jonas falou assim, tomara que a ira de Deus pegue esse povo. Deus levantou o Jonas quando ele se converteu, saiu do fundo do poço, saiu do fundo da baleia, saiu do fundo do mar. Quando ele foi pregar para Nínive, imagine a mensagem de Jonas de alguém que tem raiva da pessoa, quer que o fogo de Deus consome. Jonas chegou lá e falou assim, não ia falar não, estou aqui por obrigação. Imagine Jonas com a mensagem torta. No meio da mensagem o Espírito Santo pegou e filtrou tudo e falou, arrependei-vos. Jonas pregava, irmão, sem querer pregar, e no meio da pregação dele, ele via todo mundo se quebrantando, chorando. 180 mil moradores da cidade se converteram. Imagine se ele quisesse pregar. Sabe o que isso aponta para a gente? O potencial que a gente quer e a preguiça que a gente está exercendo para ela. A eleição que a gente tem. A gente quer pregar para quem a gente acha legal. Mas sabe quem Deus chamou a gente? Para os gadarenos. Os gadarenos que ninguém quer, Deus botou na nossa cola. Mas tem discípulo aqui que tem a medida do que era no mundo e está reclamando. Deus colocou um espelho na tua frente. Como você era, Deus colocou um para você cuidar, só para você ver o trabalho que você deu. É ou não é? É ou não é? Tem gente que fala assim, poxa, tem um discípulo que é fofoqueiro. É teu espelho. Tem um discípulo que mente para mim pra caramba. É o teu espelho. É o que você era. Está comigo? Sabe qual é o nome disso biblicamente? A lei da semeadura. Semeou, agora vai ter que colher. Posso ouvir um amém? Lucas no capítulo 11, no verso de número 9. Portanto eu lhe digo, peçam e receberão. Peçam e procurem e encontrarão. Batam e as portas serão abertas. Quanta insistência de Deus. Que Deus maravilhoso, generoso com a gente. Sabe, talvez você chegou aqui nessa noite e falou assim, não, vou desistir de algumas coisas. Aí Deus está dizendo assim, não, pode parar. Por quê, Senhor? Porque eu comecei e eu quero concluir as obras na sua vida. E Ele diz para a gente mais uma vez, portanto eu lhe digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois todos que pedem, recebem. Alguns que vão pedir vão receber. É isso que o texto diz para a gente? Então, por favor, todos que pedem, todos que procuram, e para todos que batem. Amado, não importa do outro lado quem vai dar desculpa para você, se está deitado, está dormindo. Quando Deus ordena, o corvo obedece, a viúva faz o pão para você, o rio flui das águas. Quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. Até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e andam segundo o seu. Você está entendendo que andar no propósito é andar debaixo de bênção? Ainda que as circunstâncias digam o contrário, mas eu estou debaixo do propósito, tudo vai cooperar. O sol vai ter que dar o jeito, a lua vai ter que dar o jeito, a noite vai ter que dar o jeito, o dia vai ter que dar o jeito, vai ter que aparecer. Vocês são pais. Se vocês são pais, ou vocês que são pais, respondam. Se teu filho pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se teu filho te pedir um ovo, você dará uns escorpiões?
Coisa simples, né? Bem simples, singela demais de se falar. Mas, por exemplo, aqui, cadê os pais e as mães? Levante suas mãos. Às vezes nossos filhos não merecem que a gente faça sacrifício para eles, é ou não é? É ou não é? Você fala assim, pô, esses R$200 eu podia ir um cabelo, podia comprar uma roupa, mas o filho é mal criado, o filho não respeita, o filho, você fala assim, o texto diz pra gente, quase sabe, Gabriel aqui. O texto diz pra gente que mesmo a gente sendo um pai mau, que nós somos pecadores, nós sabemos ainda selecionar coisas boas para os nossos filhos. O texto pegou um texto chulo aqui, irmão. Quem aqui acha que precisa melhorar como pai e mãe aí? Aleluia. Agora seria bom te perguntar, quais os filhos que sabem que precisam melhorar com seus pais? Levanta a mão os filhos. Né? Fica do outro lado, né? É ou não é? Hã? Se nós achamos que somos excelente pai, quando nossos filhos precisam de alguma coisa, independente do que eles façam ou não, a gente sempre seleciona coisas maravilhosas para ele. Aí ele diz para a gente, portanto, Deus é perfeito, irmãos? Deus é perfeito, sim ou não? Portanto, verso 13, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Irmão, ele não falou nada menos que um presente, ele falou a dádiva de Deus, a coisa mais desejada da Bíblia, a coisa que mudou a expansão do Evangelho, a coisa que eu estou dizendo, o fato, tá? Ele diz assim, ele dará o Espírito Santo, e com o Espírito Santo também dá a tudo que nós pedimos. Se tem uma coisa que a gente precisa, é isso mesmo, irmãos. Não é de presente, é do Espírito Santo nos ensinando, nos orientando, nos dando capacidade em tudo. Se nós somos um pai mau, sabemos selecionar coisas boas, imagine o Pai Celestial. Imagine, às vezes eu vejo a Lorena e o Rafa dando algumas bronquinhas na Helena. Helena, a Grazi e o Samuca também tem filho pequeno. Às vezes eles fazem algumas coisas que a gente fala, ai, dá vontade ou não dá? Dá vontade. Mas quando eles dormem, você fala, gente, como é que uma porcariazinha dessa faz tanto barulho, né? Assim, meu Deus do céu, olha só. Aí quando dorme, você fala assim, você fala descaradamente assim, ó, mamãe e papai te ama. Fala ou não fala, né? Rabiscou a casa, quebrou o copo, fez tudo, rasgou R$100, faz tudo, né? Aí quando dorme, você fala assim, mas é tão bonitinha, pena que vai acordar daqui a pouco. Se a gente, irmão, se a gente é mau, sabe selecionar coisas boas e momentos dos nossos filhos, imagine que memória Deus tem da gente. Imagine Deus olhando para você agora e fala, meu Deus do céu, tinha tudo para matar, mas eu acho que esse louvor foi Deus que fez. Pergunta, qual louvor? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Foi Deus que fez, foi o Senhor que fez. A gente não vale nada, irmãos, mas Ele guarda a gente, cara. Engraçado que a gente fala assim, eu escolhi Deus. Aí o Evangelho, a Epístola de João diz assim, Ele escolheu vocês antes da fundação do mundo. Ele deixa a gente todo bobo, né? A gente pensa que é a gente, né? A gente fala, não, porque agora aceitei Jesus, agora eu estou na igreja. Ele fala assim, é Ele, irmão, é sobre Ele. Ó, isso veio antes da gente nascer, irmão. Os meus dias já foram escritos no seu livro, irmão. A gente pode dizer assim, caramba, eu estou vivendo uma fase maneiríssima com o Senhor, poxa, está maneiro demais, está legal. Ele fala assim, já sei disso há muito tempo. Fala igual o Cadu, estava todo o tempo aqui, então você não me viu? Cadu está aí não? Na vez de manhã? Estou tanto tempo aqui, então você não me viu? Deus já existia, antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa livrar da minha mão, operando Deus, quem impedirá? Tem alguém comigo? Quem ama Deus, faz um barulho, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ai, irmão, não perde esse finalzinho não, dá uma olhada aqui. Olha só, existe uma oração, Gidevan. Gente, Gidevan e Lisley, é o casado ou é o solteiro? Esse aí. Eu não sei, tudo cresceram. Saíram daqui, era tudo, estava no teens, agora já está nos casados, na aula dos casados. É o casado esse? Pena que eu esqueci teu nome. Te amo, viu?
Gidevan e Lisley, gente. É tão bom, né, quando a gente vê os sorrisos de alguém que já congregou aqui, foi para outro estado e está aqui, tem a opção de cultuar e vem para a igreja no qual tem raiz, tem a chave da porta, viu? Deus abençoe, viu? Eu queria falar hoje sobre uma oração que talvez ela daria uma pregação para a gente, sobre algumas orações que não demorarão para Deus te responder. Existe um cara em que a Bíblia coloca 2 versículos para ele, chamado Jabes. Incrível demais, porque ele coloca alguma coisa, primeiro ele fala assim, se, depois ele fala, eu tomo posse. Aí o texto diz assim, ó, Deus o fez. Gente, pelo amor de Deus. Fale para a pessoa do seu lado, é tua noite hoje. Não, você não está entendendo. Diga, você não está entendendo. É a tua noite, cara. Primeira Crônicas capítulo 10, Primeira Crônicas capítulo 4, verso 10, diz assim, olha que coisa incrível. Primeira Crônicas, irmão, Coríntios não. Segura um pouquinho que eu vou passar um vídeo, tá? Primeira Crônica capítulo 10. Posso ler, irmãos? Sim ou não, amados? Jabes orou ao Senhor, Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasse, se expandisse meu território, ser comigo em tudo que eu fizer, guarda-me, Senhor, de todo mal e aflição. Não está a oração do Pai Nosso aí? Não está? Olha ele reconhecendo o senhorio de Deus, pedindo proteção em tudo, Jabes orou ao Senhor, Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasse, expandisse o meu território. Quem precisa que Deus faça algo extraordinário aqui? Sabe o que é expansão? É Deus dobrar o que você tem. Sabe o que é isso? É Deus hoje selar a tua promessa, falar, você vai sair daqui hoje debaixo dessa oração. Quem dera se o Senhor abençoasse, expandisse o meu território. Agora ele vai começar a pedir, ser comigo, Senhor. Ele fala primeiro de um sonho do que ele projeta, agora ele pede, ser comigo, Senhor, tudo que eu fizer, guarda-me de todo mal e aflição. Ao final, pastor, não, eu estou igual a música da Gabriela Rocha, porque é que tem que ser tão difícil para mim, parece que é difícil só para mim. Não, irmãos, para com isso. Não é da Gabriela Rocha, não? Mas ela entra com ele. Vai ficar num azeite hoje. Se não se redimir, as portas não se abrirão. Fala, é quem canta? Quem canta? Interesseiros. Presta. Quantas vezes a gente fala isso? Eu sou um, sempre falo isso. Vocês já ouviram falar aqui? Assumo. Tudo que Deus dá para a gente é incompleto. Aí Deus tem melhorado algumas fases para a gente. Deu uma igreja só com os acabamentos para fazer. Estão melhorando de fase. Não é? Estão melhorando de fase, né? Vou orar igual o Jabes agora. Senhor, agora tem que ser tudo pronto. Até só apertar o botão e o ar-condicionado já ligar. Eu vou orar, Senhor, não, agora vai ser pelo aplicativo. Tudo. Aleluia. Irmão, o cara orou e falou assim, se Deus fizesse. Aí falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou pensar a mente de Jabes. Porque todo mundo tem um pouquinho de Jabes dentro. Tem ou não tem? Olha para a cara desse jabudo. Ele falou assim, rapaz, se Deus expandisse meu negócio, se Deus fizesse. Na pessoa, sai. Aí está pensando e falou, não, peraí. Eu estou falando com Deus. Senhor. Aí ele muda a oração. Eu sabe de uma coisa? Se fizesse não. Ser comigo, Senhor. A oração, na verdade, se aproxima. Ele começou a colocar sonhos deles, talvez distantes, pensamentos talvez longínquos. Ele começa a se aproximar e Deus começa a enrijecer, dizendo assim, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Ao ponto de ele mudar e dizer assim, sabe de uma coisa, irmãos? Ser comigo, Senhor, em tudo que fizer, guarda-me de todo mal e de aflição. E Deus atendeu. Quem hoje aqui
precisa testar o nível da tua fé? Quem hoje aqui? Só vai vir aqui testar essa fé quem levantar a mãozinha. Quem hoje precisa colocar uma oração específica para Deus hoje? Quem hoje precisa liberar o que Daniel liberou no mundo espiritual? Quem hoje precisa ter uma luta, uma conversa tete a tete com Deus, como nós olhamos aqui o Jacó? Quem hoje precisa gritar por aquilo que não está vendo, mas está ouvindo barulho? Senhor, eu sei que vai acontecer, mas eu não estou vendo. Quem hoje precisa de algo especial colocar diante desse altar? Dá passos de corrida agora como a corça. Vem aqui para o altar para a gente orar com uma oração de Jabes. Você não vai cantar, porque é que tem que ser tão difícil para mim.